Olá, Moacir Toledo, médico. Quero dividir com você aqui a grata satisfação de hoje ter atendido em retorno um jovem de 17 anos, onde houve resposta muito boa, resposta satisfatória, que a mãe ficou muito satisfeita. Eu vou demonstrar aqui na minha tela para você. Se você acredita importante esses temas de psiquiatria geral, psiquiatria da infância, eu peço que você dê teu like, ou se não gostar, dá teu dislike e encaminha esse conteúdo para quem você possa ajudar com este tema aqui. Eu estou colocando aqui abaixo as minhas redes sociais, que é para você seguir a gente e aproveitar os conteúdos que a gente sempre fala sobre os sistemas de saúde, os bons usos, como você pode melhor aproveitar os sistemas de saúde em benefício da tua saúde. Então, quem já notou o grande aumento de transtorno do espectro autista, ou pelo menos o grande aumento de diagnósticos desse transtorno, e se já pensou por que tem acontecido isso, o que aconteceu no mundo que aumentou tanto esse diagnóstico? É realmente o aumento da doença ou existe algum fator político, algum fator econômico influenciando o número desse diagnóstico? Comenta aqui abaixo para a gente poder enriquecer esse assunto. Vamos para a minha tela para a gente ver melhor isso, isso daí. Então, aqui eu tenho a anotação do prontuário. A primeira consulta foi pouco, 40 dias atrás, dia 20/7. Ele veio primeira consulta com a mãe, e eu vou pegar licença e vou ler. Vem com a mãe que verbaliza que lá no Rio Grande do Sul fizeram o diagnóstico de autismo e que ele está trabalhando no supermercado na condição de especial. E veio porque no SUS estava sem conseguir uma assistência eficaz. Porém, fazendo a entrevista, eu vejo que ele tem uma inteligência discretamente limitada, pois ele sabe ler e consegue interpretar concretamente as perguntas feitas, mas ele tem dificuldade de se abstrair, além de uma extrema timidez e desconforto diante do contato, dentro do contato social comigo e relatado pela mãe também, que satisfazem os critérios para ansiedade social, fobia social, F40.1. E também penso em deficiência intelectual leve, F70, eu registrei errado aqui, F71. E seguir adiante. Há relato de permanências de pensamentos mágicos infantis desde a infância, que são confundidos com delírios e alucinações por alguns colegas, né? E que até deram no CAPES, deram risperidona para ele tomar um antipsicótico, porque pensaram que esses amigos imaginários que ele teria, que é um pensamento comum de uma criança de 4, 5, 6 anos, e ele fez uma distonia aguda, que é um quadro parecendo um torcicolo, onde o paciente se contorce, tem os movimentos tônicos, muitas vezes com o pescoço, com os braços, com a boca, com a língua, e que o leigo muitas vezes acha que é um AVC. E foi interrompido o uso dessa medicação, e a mãe disse que sempre vivendo muito preocupada com o prognóstico dele, tendo esse diagnóstico de autismo, essas limitações, e ela pensando, quando eu faltar, o que vai ser deste menino, que agora está com 17 anos? Minha conduta foi dar esse diagnóstico, orientei longamente sobre a revisão diagnóstica, de que não é TEA, porque ele se comunica bem, ele se importa com a interação social, tanto que importa tanto que tem a fobia social, e ele não tem um padrão restrito de interesses, mas tem dificuldades para o controle das fezes, como a encoprese. Ele não elimina adequadamente as fezes, e isso vai precisar de treinamento e trabalho com a psicologia e com a terapia ocupacional. E eu iniciei para ele antidepressivo para controle da ansiedade e um beta-bloqueador, que é uma medicação clínica, mas que nos ajuda a aliviar alguns sintomas adrenérgicos, como taquicardia, tremor, que muito acontece durante as exposições sociais desse paciente. Solicitei exames e orientei vir para o retorno.
vou mostrar aqui brevemente a conduta para ele naquele dia. Foi de deixar ele com citalopram, escolhi o citalopram, um inibidor seletivo de serotonina, que é um remédio acessível, bem estabelecido e também está disponível na rede pública para ele apanhar, o propanolol, e fiz uma suplementação mínima e essencial com magnésio, com ômega 3, e fiz um antiparasitário de rotina para eliminar qualquer hipótese de parasitose. E a seguir nós vamos ter a conduta de agora. E vamos evoluir aqui, vamos para a consulta que ele fez hoje de revisão, né? Então eu revi a história aqui. Infelizmente a mãe não conseguiu fazer os exames, a gente continuou em cima dos dados clínicos, tratando o menino, mas eu descrevi o quadro novamente para a mãe poder ter um relatório melhor da consulta. Se ela precisar dar seguimento na rede pública para manutenção, o colega médico de família lá na rede pública vai poder entender o que a gente, enquanto psiquiatra, é, notou do caso e o que a gente emitiu de parecer quanto a isso. Jovem de 17 anos veio com a mãe por motivo de baixo rendimento escolar e dificuldades sociais no trabalho do Machado, em vaga especial. Ele não era medicado e a mãe acreditava que o diagnóstico seria autismo, formulado lá no Rio Grande do Sul. Contudo, examinando o caso, se verifica que o jovem é muito tímido, tem um bom contato interpessoal, se comunica bem e a afetividade é bem modulada. Portanto, estão ausentes os critérios para a TEA, mas estão presentes os critérios para a ansiedade social e a inteligência discretamente limitada, suspeitando aí de déficit intelectual leve, F70. Também a mãe relatou que, além dos sintomas de ansiedades que são duradouros e de longa data, nos últimos tempos ele estava muito isolado, pessimista, triste e desanimado, fazendo-se suspeitar de um episódio depressivo. Contudo, no caso dele, o mais importante é tratar da ansiedade, que requer doses maiores do antidepressivo. Consequentemente, o episódio depressivo vai terminar por tratado também. Iniciamos o citalopram, 2 comprimidos de manhã, e o propanolol, meio comprimido 2 vezes, para controle da ansiedade, e essa conduta melhorou a sua sociabilidade. A mãe conta que agora ele fala com todos lá no mercado e que está mais animado, planejando suas férias para o próximo mês de março e escolhendo ser convocado para o serviço militar. Ele está querendo ser convocado para o tiro de guerra. Fiz também uma suplementação essencial com vitamina D, ômega 3, magnésio, além de orientar dieta não inflamatória, isenta de lácteos, trigo e carnes processadas, iniciar o sono mais cedo e no escuro, até as 22 horas, fazer atividade física e evitar o uso de telas, né, TV e celulares à noite, principalmente. Solicitamos exames bioquímicos, não foram feitos porque ele tem muito medo da coleta, então a gente vai aguardar que a mãe dele convença ele de colher, para no futuro a gente ver esses exames, e fiz esse relatório para a ciência do médico de família, se ela tiver que acompanhar lá, porque muitas vezes as pessoas, ela é uma trabalhadora, né? Nem todo mundo tem acesso a ficar consultando para cada problema com um especialista. Às vezes ela precisa fazer a manutenção com o médico de família lá na unidade de saúde. A mãe está bem satisfeita com o resultado, verbalizando. E aí esse é o melhor pagamento que a gente tem de se trabalhar e tentar melhorar a vida das pessoas. Ela verbalizou como pode, tendo sofrido tanto tempo sofrendo com os sintomas e preocupada com o futuro dele com autismo, e agora só o remédio e ele ter melhorado tanto. Então eu orientei ela que o remédio tem um controle apenas sintomático do problema, mas que as melhorias do estilo de vida e o trabalho de socialização dele, de ir desinibindo ele e expondo ele ao convívio social, é que vai trazer mais melhoras ainda para ele. A conduta para ele hoje, 30/8, foi mantida, né? Eu mantive o citalopram, o propanolol, e mantive a suplementação aqui para ele
acrescentei o complexo B, que ia ser dosado, B12, mas não foi dosado. Eu comecei para ele fazer uma suplementação, porque ele está muito magro, parece que não come muito bem proteína, né, carnes, então eu iniciei isso para ele. Vamos voltar aqui para minha tela para a gente encerrar. Então, esse foi o caso de hoje. Deixa a gente muito feliz de poder fazer uma revisão diagnóstica que ajudou esse paciente, porque a gente pôde oferecer um tratamento mais adequado. Há quem diga que autismo não tem cara e começa a puxar vários outros diagnósticos para dentro do TEA e alguns alegam que isso não teria problema, porque pôr as pessoas em tratamento, em estimulação, em terapias, não traria mal algum. Porém, nitidamente essa mãe ficou muito triste de que antes assim ela traçava uma expectativa muito sombria, muito pobre de futuro para o seu filho, e com dificuldades de manter terapias, ela estava bastante desapontada com tudo. E com a revisão diagnóstica, ela percebeu que o uso de um antidepressivo para controle dos sintomas de ansiedade é bastante eficaz. E agora ela entende que, como ele se comunica bem, ela pode educar melhor ele, treinar melhor ele, preparar melhor ele para uma vida independente. E eu conversei com ela que essa minha impressão de deficiência intelectual leve está quase que se desfazendo, porque entendo que toda a limitação dele para ele responder as perguntas para a gente, para ele interagir na escola, tendo rendimento escolar limitado, acredito que era muito mais pela limitação de comunicação determinada pela ansiedade social e não por uma deficiência de inteligência, na verdade. Então, eu acredito que o prognóstico para ele vai ser muito melhor. Então, revisando o que nós vimos aqui, foi que vimos há 40 dias um moço de 17 anos com a mãe que acreditava que ele era autista, e a gente revisou os sintomas, fez o exame psíquico dele na presença da mãe e revisamos para ansiedade social. Iniciamos a medicação apropriada da classe dos antidepressivos, mãe orientada, ele iniciou e ele teve uma excelente resposta com maior socialização, melhor desempenho no trabalho dele, e a mãe está muito satisfeita com o resultado e feliz com a revisão diagnóstica e com a conduta, e está determinada a manter o tratamento e manter o desenvolvimento dele. Ela também verbalizou de vai marcar com a gente para a gente ver as questões de saúde dela, que ela tem trabalhado bastante, felizmente tem conseguido regimento, vai investir na saúde dela. Então, por favor, dá teu like, encaminha para quem você puder colaborar, ajudar com esse tema, e estou deixando aqui as redes sociais para você seguir a gente e encaminhe esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.